Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando aqui na hora do almoço para deixar uma mensagem, da graça de Deus em Cristo para vocês terem um entendimento. Nós estamos lendo aqui todo dia 10, 15, 20 minutos do livro dos Efésios. E nós estamos aqui lendo o capítulo 2 e ontem nós paramos no versículo 10 e vamos dar continuidade agora, lendo o versículo 11 do capítulo 2, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento, pedindo que você dê sempre o joinha aí para que os vídeos sejam visualizados e que outras pessoas venham ter o entendimento. Então, abençoado, a garganta aqui está um pouco cansada, mas eu vou falar aí uns 10 minutos. Efésios, capítulo 2, versículo 11, o gentio e o judeu são unidos pela cruz de Cristo. Lembrando a vocês, né, que isso daqui é a nova aliança, isso daqui já é o Novo Testamento, e que isso daqui é uma das 14 cartas de Paulo, do qual foi revelado a ele o mistério que estava oculto de todas as gerações e que nós temos tendo o entendimento hoje, nesse século. Então, olha, deixa eu te explicar. Vou ler e vou te explicar, tá? Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então, primeiramente, mais uma vez, né? Eu vou te explicar que esses gentios do qual Paulo está se referindo e esses judeus do qual Paulo está se referindo, esses são as pessoas, os seres humanos, os eleitos de Deus que existiam nesse século do qual Paulo viveu, do qual Paulo estava vivendo. Entende, abençoado? E que, como eu já expliquei para vocês, depois do ano 70, depois do cumprimento da escatologia consumada, depois do cumprimento de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, no ano 70, com a volta do Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré, e que ele veio como um relâmpago, que o teu pastor manda você esperar, e que essa manifestação desse século, desse período de tempo do mundo Aion, só foi para aquelas pessoas que viviam, que existiam naquele século. Entende, abençoado? E nós nem existia, abençoado. O Brasil não existia. O Brasil foi descoberto em 1500. Isso daqui foi consumado, foi consumado, a escatologia foi consumada no ano 70, abençoado. Daí, depois da escatologia consumada, depois de todo a obra de Deus, não, a obra de Deus foi feita em 7 dias. Depois das manifestações das obras de Deus, nós, os brasileiros, nós não, nem eu e nem tu, que nós não temos 1400 anos. O Brasil passou a existir, os primeiros brasileiros passaram a existir somente 1430 anos depois da escatologia consumada, abençoado. Então, isso não pode ser para nós. Quando nós nascemos, nós nunca fomos gentios.
Então, após o ano 70, não existe mais gentil, não existe mais judeu, não existe mais nem homem e nem mulher. E existe o quê? A Israel celestial. Nós somos um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo, que é a igreja. Entendeu, abençoado? E que cada um de nós somos um membro da igreja de Cristo. Lira, o que é isso? Tu pode me explicar melhor? Posso, abençoado? Olha, tu tá vendo aqui essa mão? Essa mão aqui tem quantos dedos? Tem 5, né, abençoado? Então, a mão tem 5 membros, 5 dedos. Então, a igreja de Cristo são todos os eleitos de Deus, escolhidos por Ele, desde antes da fundação do mundo, que é o seu corpo. Nós somos o corpo da igreja. E cada um de nós somos um membro do corpo da igreja. Quando nós nos reunimos como igreja e não ir para a igreja, nós formamos o corpo de Cristo, abençoado. Entende? Então, como eu estou explicando para vocês, não existe mais judeus e não existe mais gentil. Após o ano 70, acabou gentil para Deus e judeu para Deus. Por quê? Porque dos dois povos ele fez um só. Quem? A Israel celestial, o seu corpo, que é a igreja. Então, abençoado, olha, já 6 minutos, eu não li nada, mas é assim mesmo, você tem que explicar, porque aqui não é gritaria, aqui não é macumba, aqui não é igreja de parede, aqui não tem o objetivo de roubar ninguém, como faz esses satanás que estão aí fora. E Lira, o que é Satanás? De novo, opositor, não é o Satanás deles. O Satanás dele é uma mentira, não existe. Nós estamos pregando isso daqui na parte da noite. Então, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne. Então, Paulo tá falando com eles lá, né? Com eles lá, né? Paulo escreveu uma carta para eles. Para aqueles existentes naquela época. E não para nós, abençoado. Nós aqui, nós não somos incluídos. Nós não existia, abençoado. Como é que nós vamos ser incluídos? Então, nem tudo na Bíblia aqui nós fomos incluídos. Você tem que saber o que é eterno e o que é aquilo do qual Paulo estava escrevendo uma carta, do qual tinha um destinatário, abençoado. No caso aqui são os Éfesos. E pode existir alguma coisa aqui para nós? Pode. Claro que pode. Só que aqui, portanto, lembrai-vos de que outrora vós não somos nós, abençoado. Vós são eles. Paulo está falando com eles que existiam na geração de Paulo. Olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne. Hoje nós não somos mais gentil na carne, abençoado. Nós não somos mais gentil de jeito nenhum. Em se tratando, nós somos brasileiros. E com relação a Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Entendeu, abençoado? Nós não somos daqui. Nós quem? Os espíritos, abençoado. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, olha, chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas. Eu vou te explicar isso aqui. Antes na lei existiam 2 povos. O povo judeu, que era o circunciso. O que é a circuncisão? A circuncisão foi passado, não é mais. A lei não existe mais. A primeira aliança foi abolida, foi abrogada pelo dono do mundo, que o cão guloso diz que é mentira. E vocês evangélicos. Então, na lei existia
a circuncisão, que era um dos principais preceitos da lei, que era onde o macho, o homem, né, o judeu macho, no 8º dia ele era circuncidado. E que Jesus de Nazaré, como judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque ele era judeu e ele estava no cumprimento da lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que todo homem no 8º dia tinha que ser circuncidado. Entendeu, abençoado? E o que era circuncisão? Era um corte aqui no bigolinho, aqui debaixo dos olhos. Entendeu? Então, olha, então existia 2 povos, o circunciso, que eram os judeus, e o incircunciso, que não fazia parte da primeira aliança, que não faziam parte da comunidade de Israel e que estavam separados de Deus, né? E que estavam sem esperança. Era o gentio da época. Por quê? Porque Deus não incluiu eles na primeira aliança. Vai discutir com ele, já que vocês não aceitam. Entendeu? Esse teu Deus aí chamado ladrão, chamado pastor. Então, olha, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então, Paulo aqui está falando com judeus e está falando com gentios, daquela época, da geração dele. Entendeu, abençoado? Antes do ano 70. E 12, Paulo fala para eles lá, ó, naquele tempo. Então, olha, o que vocês têm que entender, né, é que isso daqui foi uma revelação dada a Paulo e que ele está pregando, ele tá admoestando a eles lá, dizendo que eles não estão mais separados, de Deus, e que eles foram unidos, por Deus, no cumprimento da primeira aliança. Os judeus, os gentios foram incluídos na nova aliança. É isso que Paulo está explicando para eles, abençoado. Entendeu, abençoado? E ele diz no 12, ó, naquele tempo, no passado, na lei. Entendeu, abençoado? Naquele tempo, na lei de Moisés, na primeira aliança, no ministério de condenação e morte, naquele tempo, no tempo de Jesus de Nazaré, olha, naquele tempo estava sem Cristo. Então, o gentio, como eles não participaram da primeira aliança, e como Jesus de Nazaré e o Deus de Israel veio somente para Israel, então quem é que é o povo de Israel? Os judeus, os hebreus. E os gentios não são de Israel. Entendeu, abençoado? Então, Paulo está dizendo que nesse tempo aqui, eles não foram incluídos na primeira aliança e que eles estavam sem Deus. Eles estavam separados da comunidade de Israel e que ele era estranho às alianças. Entendeu, abençoado? Então, as alianças, a primeira e a segunda aliança, né? Quem foi que foi incluído? Quem foi que precisou ser incluído na nova aliança? Somente o gentio daquela geração de Paulo que estava fora da aliança. Então, eles tinham necessidade de ser incluídos na nova aliança porque eles estavam fora. E nós, quando nós nascemos, abençoado, no nosso século agora, nós já nascemos já incluídos na nova aliança. Nós já nascemos sendo de Cristo. Nós não fomos precisos ser incluídos. Nós já nascemos na nova aliança, na graça. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, quem, Lira? Os gentios, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, isso aqui, né, é a condição dos gentios que viveram naquela geração.
na geração até o ano 70. E depois do ano 70? Depois do ano 70? Depois do ano 70? Depois do ano 70, nós já nascemos na nova aliança. Nós já nascemos como selo de Cristo. Nós não precisamos ser incluídos, abençoado. Que o teu pastor manda tu esperar Jesus. Que o teu pastor manda tu aceitar Jesus. Que o teu pastor diz que tu vai perder a salvação. Então, olha, Efésios 2,13. Mas agora quando, Paulo? Agora depois do tetelestai, depois do estar consumado. Paulo recebeu a revelação do alto, né, para pregar. E quando era que isso ia acontecer de verdade? Quando o filho entregasse o reino a Deus. E aí se consumaria a primeira aliança e se dava início a uma nova aliança. Entendeu, abençoado? O ministério do Espírito. Mas agora em Cristo Jesus, olha, no ressuscitado, vós, eles lá, o gentio, não nós, que antes estava longe, nós não estava longe, abençoado. Nós não existia. Vocês precisam raciocinar, pensar. Não pensa na macumba do teu pastor, senão tu não vai entender nada. Nós não estava longe de Cristo, nós não estava separado. Por quê? Porque nós não existia, abençoado. Nós não existia. Quando nós nascemos, já nascemos sendo de Cristo. Já nascemos como templo, como morada, como igreja, como tudo. Mas agora em Cristo Jesus, vós de novo, não é eu e nem é tu. E nem é o Cícero. Entendeu? Mas agora em Cristo Jesus, olha, vós, que antes estava longe, eles lá, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Eles, aqueles que viviam, aqueles que faziam parte dessa geração. Qual geração? Mateus 24:34. Anos 70, abençoado. A primeira era do século cristão. O primeiro século da era cristã. É o período de tempo do mundo Aion. O período da lei. O período da primeira aliança, abençoado. Mas agora em Cristo Jesus, vós, eles lá, que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Eles. 14. Porque Ele é a nossa paz. E nós já nascemos com Ele sendo a nossa paz, abençoado. Então Paulo revela aqui, porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Paulo está se incluindo e está incluindo todo mundo por séculos e séculos, porque Ele é a nossa paz. Não é a nossa paz, abençoado, para quem vive nessas macumbas aí fora, chamada igreja, que o pastor começa dizendo assim, ó, quando eu frequentava essa macumba, né, tinha um desgraçado aqui, que hoje o cara é deputado, ele dizia assim, ó, para começar o culto, hoje nós estamos em guerra com Satanás. Esse mentiroso, mano. Esse mentiroso, ele fala mais nesse Satanás dele que não existe, do que, primeiro, lá em Atos diz, né, que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele não habita, abençoado, em santuário feito por mãos de homem. O que é que tu tá fazendo na macumba do teu pastor, chamada igreja, se Deus diz aqui em Atos que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele não habita, abençoado, em santuário feito por mão de homens. Que vocês
Canto aí. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Como é, abençoado? Que quando tu chegou aí, ele já estava? Se aqui o Evangelho, aqui a Bíblia diz que ele não habita, que ele nunca entrou em santuário feito por mão de homem, abençoado. Quer dizer que ele é mentiroso? Mentirosos são vocês, abençoado. Que só serve a criatura no lugar do Criador. Deus não habita em santuário feito por mão de homem, ele habita nos seus eleitos, ele habita nos seus filhos. Nós somos a casa de Deus, abençoado. Sai desse engano. Então, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem, Lira? É os gentios da época e os judeus da época, do ano 70 para trás. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, dos dois povos, fez só um. E quem é esse povo, Lira? A Israel celestial, a sua igreja, para sempre. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Existiam, né? Como existe hoje, entre a graça e a macumba que está aí fora, né? Existe uma inimizade. Quando você vai pregar para o evangelho, para um chamado crente, né? Ele não te mata porque não pode, abençoado. Mas ele tem ódio de ouvir o evangelho. Ele tem ódio de ouvir a verdade de Deus, abençoado. Ele diz que tudo é mentira. E se for um cão guloso, aí é que fala mesmo. Entendeu? Então, lá existia uma inimizade entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque somente o judeu tinha Deus. Porque Deus, ele se manifestou primeiro somente para eles, para os judeus. Entendeu, abençoado? Então, o judeu se sentia o cara, como é os crentes aí fora. Que diz que já estão salvos, que já estão não sei o que. Isso é se manter o dinheiro do ladrão em dia. Porque senão perde a salvação. Então, os judeus eram assim. Ele não falava com o gentio, ele tinha raiva do gentio. Eles diziam que eles eram a cocada branca. Porque Deus se manifestou só para eles. E o gentio estava fora. E no fim, eles não conseguiram nada igual a vocês. Sabe por quê? Porque eles viviam por obra e eles não conseguiram nada. Conseguiram só ser transgressor da lei. Então Deus veio e cumpriu tudo no lugar deles, abençoado. E todos foram salvos pela graça, pela fé. Por quê? Porque só quem tem fé, só quem vai ter fé, é os espíritos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que a fé não é minha, que a fé não é tua. A fé é dele, abençoado. Nada é nosso. Então, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade. Isso que espiritualmente, porque até hoje eles continuam em guerra lá, se matando. Que o teu pastor disse que vai pegar o óleo de Israel, que é santo. Esse mentiroso. Então, abençoado, vou parando aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem. E graça e paz.